Me impressiona o fato de que muitos vão à chamada Terra Santa, Israel, na busca desses lugares como forma de alcançar algo mais ou ter algo mais na sua vida. Entendo que, para mim, que lá não é Terra Santa, é comum, terra como qualquer outro lugar. E se você é santo, onde você está, ali tem Terra Santa. Essa é a minha concepção. Mas me impressiona como as pessoas vão em busca do místico e esquecem da lição ou das lições que Jesus nos traz através da sua ressurreição. Me impressiona como muitos crentes fazem desse momento apenas a sequência de um feriado que se foi estabelecido pela Igreja Católica, depois reforçado pelo capitalismo consumista. E tanto você pode ver nas lojas como as pessoas vão à busca de símbolos de algo que venha trazer um tipo de satisfação. Mas eu quero pontuar algumas coisas nesse sentido. A primeira delas, por causa de que Cristo não está no túmulo, nós recuperamos a vida que tínhamos perdido quando pecamos. Lá em João capítulo 10, o versículo 28, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele afirma o seguinte: eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Mais do que separar um feriado ou um dia qualquer, nós precisamos comemorar o fato que nós temos recuperado a nossa vida, a vida que havia sido perdida com o pecado. Mas também por causa do fato de que ele não está mais no túmulo, nós temos o privilégio de viver em novidade de vida. Não somente recuperar a vida, mas viver uma vida diferente. Em Romanos capítulo 6, e o versículo número 4, Paulo diz: portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Viver essa nova vida não quer dizer que você não vá usufruir daquilo que acontece na existência humana. Mas é interessante como muitos crentes perderam a capacidade crítica e analítica dos fatos. É comum todo mundo comprar, porque eu tenho que comprar o ovo de Páscoa para dar para o meu filho, para o meu sobrinho, para o meu neto. Só um lembrete, essa é a pior época para você comprar ovo de chocolate, porque é comprar mais caro. Também de galinha, né? Mas já percebeu que a gente se deixa levar por isso? E por outras coisas que vão se agregando a famílias que nessa época comem bacalhau. Outra época não, mas porque nesta época, queridos, viver a nova vida é usufruir de qualquer época, em qualquer tempo, em qualquer momento. Porque a gente tem que viver em Cristo essa nova vida, porque nós morremos para as coisas do mundo, para viver de uma forma totalmente diferente. Por causa do fato de que eles não estão mais no túmulo, a nossa vida, esta nova vida, é uma demonstração clara que nós não somos mais escravos do pecado. Por isso que lá em Romanos 6:2, Paulo nos desafia: nós os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Se eu sou portador de uma nova vida por causa de Cristo, se eu sou desafiado a viver essa nova vida em Cristo, como é que eu vou continuar escravo do pecado? Nós somos pecadores? Sim, mas somos remidos pelo sangue do Cordeiro. Nós somos pecadores? Sim, mas nós não vivemos mais na prática do pecado. Esse é o desafio de João, lá em 1 João.
Interessante que alguns crentes, ou pelo menos se dizem, nesta época, configuram de uma forma diferente uma forma de penitência. Deixam de comer carne. Uma vez eu estava no sertão do Piauí, nessa época, e eu fui certo que ia comer uma carne de bode, aquela carne de bode. Aí o cara disse: não, pastor, e o cara era um dos líderes da igreja: não, pastor, nós não podemos comer nessa época, porque é a Semana Santa. Eu tive que respeitar a fraqueza do irmão e não dar uma resposta à altura, e saí frustrado porque eu não comi minha carne de bode. Tive que comer um peixe lá, que sei lá que peixe era aquele, mas porque se fosse comer outra coisa, ia como que profanar a Semana Santa. Para mim, meus irmãos, isso é pecado, porque nós continuamos escravos de toda uma idolatria, de toda uma mística que não tem nada a ver com a palavra do Senhor. Mas também pelo fato de que Jesus não está mais no túmulo, nós somos mais do que vencedores, na medida que nós nos aproximamos cada vez mais dele. Em Romanos capítulo 8, e o versículo de número 37, Paulo diz: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Deus é presente para aquele que lhe é presente. E quanto mais próximos, mais haveremos de perceber a própria vitória. E necessariamente vitória aqui não quer dizer que você ganhou aquilo que você pediu. Vitória necessariamente não quer dizer que você foi abençoado com bênçãos materiais, que normalmente é o que a gente pede para Deus. Mas em meio à dor, em meio à tristeza, em meio à dificuldade, nós somos mais do que vencedores. E nós vamos continuar passando, continuar caminhando e continuar vencendo em meio a essas circunstâncias. Mas finalmente, por causa do fato de que ele não está mais no túmulo, a morte não tem mais domínio sobre as nossas vidas. Meus queridos, eu não consigo, com toda a honestidade de coração, eu não consigo conceber crente, ou pelo menos quem se diz crente, com medo da morte, com medo de morrer. Meus amados, não importa de que forma nem quando venhamos a partir deste mundo, o que importa é, ao fechar os olhos deste mundo, abramos na presença do Senhor. Por isso nós não precisamos ter medo. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, e o versículo de número 26, ele diz o seguinte: o último inimigo a ser destruído é a morte. Depois, os versículos de 51 a 57, ele diz: eis que eu lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Não há razão para temer a morte. Não há razão para temer a partida deste mundo. Quando meu pai estava nas últimas, o médico perguntou para minha mãe o seguinte: qual o melhor? Ele ir embora logo ou demorar mais um pouco? Mamãe disse o seguinte para o médico: para mim, demorar um pouco é melhor, porque em certo sentido, como ser humano, eu sou egoísta, não quero abrir mão. Para ele, a melhor coisa é partir para a eternidade. Sabe por que às vezes a gente não libera alguma pessoa para morrer?
Porque nós somos egoístas. Nós queremos prender, nós queremos possuir, porque nós também temos medo da morte. Mas o fato de Cristo ter vencido a morte, o fato do túmulo estar completamente vazio, nós podemos dizer que graças a Deus pela vitória que nós temos em Cristo Jesus. Que Ele nos abençoe. Novamente convido os irmãos a se colocarem de pé para nós entoarmos Cristo já ressuscitou. 135. Essa centralidade da cruz é Cristo, só Cristo Jesus. Se você está bem, está frio espiritualmente, aqueça agora o seu coração na graça do Senhor Jesus Cristo. Tome essa decisão. Eu convido a igreja para um instantinho de oração silenciosa no auditório, ao som dessa música que acabamos de cantar. Ore a Deus. Decisões espirituais sérias, capazes de ser outra pessoa, por Cristo Jesus, pela causa de Cristo, servir a igreja de Jesus Cristo. Deixe de estar buscando para aqui, para ali, buscando fantasias, buscando vantagens materiais. Deixe a sua vida nas mãos de Jesus Cristo. Seja uma bênção. Que a graça do Senhor Jesus Cristo,
e o amor de Deus e as ternas consolações do Espírito Santo sejam com todos. Amém. Feliz Páscoa em Cristo Jesus.